Olá, amigos, tudo bem? Bom, lembra que em nossa última aula a gente falou de individualidade biológica? A parte do genótipo, que vem do gene da pessoa, e o fenótipo, que é a influência do meio. Então tá lembrado, né? Puxa um pouquinho lá no HD. Bom, e aí o que a gente pode entender? Que essa carga genética ela vai parecer ter menos influência do que a gente pensava quando a gente fala do processo de educação física, né? Na aprendizagem do movimento. É claro que essa carga genética, como a gente discutiu na sala, é importante para quando a gente está falando de alta performance. Agora, o fato de aprender a executar o movimento, aprender a fazer o gesto esportivo, a carga fenotípica, que é a influência do meio, os processos de aprendizagem, e isso vem muito da competência do profissional de educação física, que é realmente o fator determinante. Beleza? Então foi só para um esquentinha para relembrar o que a gente vai falar hoje de crescimento, maturação e esporte. Então, tem diferença entre crescimento e maturação? O que é crescimento? O que é maturação? Né? Então, entenda que o crescimento e a maturação, eles acontecem de forma integrada. E muitos pesquisadores relatam que a atividade física ajuda no crescimento e na maturação. Fato é que, se o indivíduo não fizer nada, ou se ele fizer, ele realmente vai sofrer o processo de crescimento e maturação. A gente não pode dizer o quanto a educação física influencia níveis de percentuais. Isso é uma questão bem complicada, né? Então, se você pega uma criança que não faz atividade física e uma criança que faz atividade física, ambas vão crescer e ambas vão entrar no processo de maturação. Ah, Alexandre, tá, legal. Mas o que é crescimento e maturação mesmo? Lembra que a gente é do primeiro período? Lembro. Então vamos lá. Crescimento ocorre nas primeiras 2 décadas de vida, incluindo os 9 meses de gestação. É justamente o que a gente pode dizer ou definir como complexo mecanismo que depende de fenômenos de hiperplasia, aumento do número de células, e hipertrofia, aumento do tamanho das células. Então, o crescimento é basicamente você vai aumentando de tamanho, você vai aumentando a sua estrutura óssea. Isso é o crescimento. Ah, legal, fácil. Então, conforme eu vou aumentando a minha altura, eu estou crescendo? Sim. Minha mão está crescendo? Eu estou no processo de crescimento? Sim, sim, sim. E a maturação? A maturação é um processo mais complicado. Um pouquinho, porque refere-se ao processo percorrido pelo corpo humano para se tornar adulto, maduro. Então quer dizer que você já terminou o seu processo de crescimento e está maduro, né? Até o nome é meio, não é que é um nome estranho, soa meio estranho, mas o nome é esse mesmo. Isso ocorre de diferentes formas. Como é que a gente pode observar isso? A maturação sexual, os pelos pubianos, né? A formação dos seios nas meninas, o engrossamento da voz nos meninos, né? E a maturação óssea, que é o fechamento das epífises ósseas. São 2 pontos que determinam o processo de maturação. O fato é que quando a menina tem a menarca, né, que é a primeira menstruação, automaticamente, ou em função da menarca, pouco tempo depois ela para o seu crescimento. Também reflete o processo de maturação sexual. Mas lembrando que hoje algumas meninas têm a menarca 9, 10 anos e depois só vão ter a segunda menstruação com 13, 14 anos, né? Ou até com 12, 13, 14 anos. Então, nesse contexto, a menarca em si não determina uma maturação sexual, tá? Nesse contexto. Não vou me aprofundar muito nisso. Bom, entendendo tanto que o crescimento como a maturação vão ocorrer numa velocidade, não na mesma, mas numa velocidade muito próxima para as crianças, é um fator crucial para o desenvolvimento da criança e no desempenho das modalidades esportivas. Por isso que separamos muito em atividades crianças de determinada idade e crianças de outras idades. Por exemplo, crianças de 8 com crianças de 13 anos, não é adequado estar no mesmo grupo. Isso por quê? Porque tem perfis de força diferentes. Os meninos já têm o pico de força já com os 13 anos de idade. E claro, em atividades como jogos, que vai ter uma exigência física, eles vão ter uma grande vantagem. Beleza? Então, basicamente, é o que eu queria falar para vocês hoje sobre maturação. Eu vou deixar aqui uma missão para vocês, tá?
Lembrando que todo esse material aqui tá no livro, tá bom? Só você procurar lá no e-book. Então dá faça uma releitura, dá uma lida e procure na internet como eu posso observar o processo de maturação nas crianças, né? Testes para determinar a maturação. Essa é a sua missão. Deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários, né? Você rola a tela, você vai ver um espaçozinho para deixar seus comentários. Assim como qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá bom? Que eu venho respondendo para vocês, tá? Lembrando, sempre no horário da sua aula na faculdade, no nosso caso dessa turma, às quarta-feira à noite, eu tô aqui em casa, online, esperando você mandar a sua dúvida para eu te responder. Se você mandar antes, eu também vou te responder dentro desse horário. Seria muito importante que nós pudéssemos nos organizar para no horário da aula a gente estar aqui assistindo a aula e tirando as dúvidas. Isso seria sensacional, beleza? Eu, pelo menos, eu tô aqui nesses horários, pronto para atender vocês. E qualquer coisa, deixa sua dúvida aqui. Tchau, tchau, a gente se vê por aqui.